Pai Senhor para todos. Irmãos, você que está com a Bíblia, segundo livro de Crônicas, capítulo de número 26. Segundo livro de Crônicas, capítulo de número 26, do versículo 1 ao versículo de número 5, que diz assim: Então todo o povo tomou a Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fez reinar em lugar de Amazias, seu pai. Este edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais. Era Uzias da idade de 16 anos, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe, Jecolias, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias, seu pai. Porque deu-se a buscar a Deus os dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Amém? Irmãos, eu queria, nesta noite, ser sucinto e desde já agradecer a Deus mais uma vez por essa oportunidade de estarmos juntos para compartilhar uma breve mensagem da parte de Deus para o nosso coração. Desde já agradeço a vida do Damião, do Glaube, da Arlete e dos demais irmãos que estão presentes. Queridos, a vida do rei Uzias, que reinou em Judá entre os anos de 791 a 740, a 52 anos, foi o segundo maior reinado, sendo que o primeiro foi o de Manassés, que reinou 55 anos na sua ascensão. A Bíblia vai dizer que o povo lhe fez rei quando seu pai, Amazia, foi levado cativo para Samaria, depois de uma guerra insensata contra Joá, rei de Israel. A Bíblia também diz que o rei Amazia ficou preso 15 anos lá. Nesse período, Uzias tinha 16 anos, um adolescente, né? Se a gente for falar hoje, na flor da sua puberdade, né? Ficou como regente do seu pai, né? Não como rei definitivo, mas como regente início, até que ele morreu. E olhando para o destaque de Uzias como um líder, isso me alegra muito. Por quê? Porque ele começa o seu reinado paulatinamente, construindo o seu reinado com um caráter muito bonito. A Bíblia vai dizer que ele focou na reconstrução da cidade, ele focou na reconstrução dos seus muros, ele focou nas construções das torres, ele cavou poços, ele mandou cuidar da agricultura, e ele vai restabelecer a segurança e a economia daquele povo, como está escrito em 2 Reis 26, do 9 a 10. Ele também prepara um exército, porque todo reino, todo reinado, tem que ter um exército, tem que ter uma proteção. Então, ele preparou um exército de homens, destros de armas. Não eram muitos, como muitos deles tinham, mas
Nesses poucos homens que tinham, eram homens valentes. A Bíblia vai dizer que ele tinha 2.600 varões valentes, que eram chefes, e tinha 307.500 homens que faziam a guerra. Homens preparados, homens que não tinham medo de ir para uma batalha. Homens que estavam a ponto de defender o reinado de Uzias. Porém, a Bíblia diz que esses homens eram homens belicosos, destemidos, guerreiros, animados para toda obra e para toda guerra. Agia de uma tal forma quando era vocacionado para determinadas ações. Eu paro para analisar um pouco nessa introdução, quando eu vejo que ele traz um reinado para uma prosperidade muito grande, aonde ele faz com que a cidade seja reagrupada para grandes coisas, principalmente na reconstrução da cidade, dos seus muros e tudo mais. E também eu vejo que, como um líder, ele precisa ter uns liderados. E nenhum comandante ele vence uma guerra sozinho. Seu sucesso depende dos seus liderados, ou daquele a que ele escolheu, arregimentou para estar do seu lado. Nos nossos dias atuais, nós, dentro da congregação, dentro da igreja, nós escolhemos homens e mulheres dotadas com capacidades de ensino, de aprendizados, para poder nos ajudar numa caminhada, porque não é fácil você levar uma obra sozinho. Precisamos de pessoas que estejam ao nosso lado, ladeado, convicto de que as decisões tomadas serão para o melhor do reino. E vendo a história de Uzias, eu começo a me alegrar pela forma que ele levanta o seu exército. Não é de forma diferente dentro da congregação hoje. Nós levantamos um exército de homens e de mulheres, como diz Paulo, irrepreensíveis, amante da palavra de Deus, amante da oração, temente ao Senhor, que gosta de andar em familiaridade ou fraternidade. Tudo isso faz com que a igreja, que está sob a responsabilidade daquele líder, ele cresça, ela começa a se expandir para outros bairros, para outras localidades, porque ele existe ao seu lado pessoas que têm vontade de dobrar as mangas e dizer: conte comigo. O rei Uzias tem esse tipo de homens. Tinham liderados e tinha um líder que dava apoio aos seus liderados. E isto me chama a atenção, que a igreja ela não cresce só. Ela precisa estar em união, precisamos estar em concordância para que o ministério cresça, o trabalho que foi colocado na tua mão cresça e você glorifique e exalte o nome do Senhor com os seus liderados. Isto é notório na nossa vida.
E a Bíblia vai dizer que Moisés, ele vence os amalequitas porque tinha uns liderados. Havia Josué, havia Arão e havia Ur que estava com eles. E quando você tem pessoas dispostas a ver o crescimento da obra, a ver o crescimento do trabalho, você se alegra, você tem vontade, você se aplaca mais, busca mais. E isso é notório quando você vê no crescimento de uma obra de Deus, que você verá o seu ministério ou a responsabilidade que foi colocada em suas mãos, ela cresceu, deslanchar, aí você se alegra automaticamente. Mas quando você coloca líderes que ele vem para o seu bel prazer, para ter fama e começa a ficar raquítico, está na hora de a gente mudar, porque vai trazer detrimento na igreja e na obra do Senhor. Eu louvo a Deus do início da carreira do rei Uzias, porque a Bíblia diz que tudo ele fez, tudo ele proporcionou para o melhor no seu reino. E quem não queria ter um líder, ou quem não gostaria de ter um líder como Uzias, com uma visão ampla, uma visão aguçada, uma visão de prosperidade, uma visão que tinha um objetivo aonde queria chegar. Quem não quer ter um líder desta forma? Quem não quer ter um pastor desta maneira? Todos nós queremos. E você é um que Deus está chamando nesta noite. Seja na área feminina, num ciclo de oração, mulheres empoderadas para crescimento da obra, homens também, tudo isso tem. E precisamos de quê? De um comandante. E se o comandante ele não vai vencer uma guerra só, ele precisa da sua contribuição, da sua participação. Não só para ter rótulo de líder, não só para dizer que você é líder da mocidade, líder do louvor, líder da senhora. Não, não é só para isso. Rotulação fica para garrafa. Rotulação fica para perfume. Nós não temos rótulo, nós temos unção de Deus sobre a nossa vida. Tem pessoas que gostam de ser rotuladas. Ali vai o pastor fulano de tal, fulano. Não, irmão. De rotulação nós estamos cheios. Nós queremos homens de Deus, homem com unção, homem que tenha vontade, coragem, afinco para desbravar e ver a obra de Deus crescer cada dia mais. A Bíblia vai dizer que Uzias, ele, além de preparar equipamentos de guerra para o seu exército, ele construiu também máquinas de invenção de engenheiros que estivessem na torre e nos cantos da torre para atirar flechas e grandes pedras. As guerras que Uzias participava, foi vencedor em todas elas. Ele, no comando dele, aos seus 16 anos, que ele começa a organizar o seu reinado, ele começa a ter batalha. E o primeiro inimigos vizinho dele eram os filisteus. Vence os filisteus, ele vence os arábios, ele vence os neuminitas e ele vence os amonitas. 4 inimigos poderosos. Uzias vence, primeiro, porque tinha os seus liderados que eram bons, confiava nas suas decisões, não temia nas suas decisões e sabia que ele era um grande rei.
Se na nossa igreja, ou na igreja que você congrega, vê que está faltando algo, está pendente, é porque ou o líder não está andando conforme o seu liderado está mandando, que é o pastor maior da igreja, está mandando, e começa a fazer do seu bel prazer e não vai dar certo. Quando ele vence a batalha, ele começa a edificar as cidades vencidas. Ele constrói torre no deserto. Olha a visão que ele tem. Ele constrói torre no deserto, de tal forma que a sua fama atinge até o Egito. O que nós estamos precisando hoje, na atualidade, são homens e mulheres de Deus que tenham visão na obra de Deus. Não visão de galinha, mas uma visão de águia, uma visão ampla, uma visão que traga o céu para dentro da igreja e o nome dele seja glorificado e exaltado. Digo dele é Deus, digo dele o Senhor, digo dele o Espírito Santo, ser glorificado através dos nossos lábios. Eu escrevi algo aqui que é tremendo, diz assim, mas o segredo de todo esse sucesso de Uzias consistia em um fato que ele fez o que era reto diante de Deus. O nosso sucesso e o nosso segredo de vitória só vem quando nos colocamos na direção de Deus. Se não estivermos na direção de Deus, tudo dará errado. É como pegar um trem fora da estação para o destino a qual você está querendo. Tudo vai dar errado. Perca de tempo, demora demais. E a Bíblia diz que o segredo dele era buscar a Deus. Como somos líderes e temos uma responsabilidade sobre os nossos ombros, quando a situação aperta, quando a situação muitas vezes está caótica, quando encontramos alguns irmãos que têm uma cabeça, me perdoe a palavra, de bagre, nós temos que buscar a Deus para tomarmos as decisões certas. Senão, haverá detrimento na obra de Deus e, em vez da obra crescer, regride e nós seremos cobrados por isso. Todo o nosso sucesso está na mão de Deus. Se buscarmos de todo o nosso coração, ele nos fará prosperar. Olha bem, se buscarmos a Deus de todo o nosso coração, ele nos fará prosperar. Não é pela metade. Porque tem irmão que diz assim, hoje eu faço. Dá tempo para fazer amanhã. Irmão, o que se pode fazer hoje, faça, não deixe para amanhã. Amanhã pode ser tarde. Amanhã Deus pode te tirar dessa posição. Amanhã Deus arranja outro melhor do que nosso. Nós não somos insubstituíveis. Nós somos substituíveis. E quando damos prejuízo na obra, Deus nos tira imediatamente da frente do trabalho, porque sabe que nós estamos sendo negligentes em determinadas situações. Digo isso porque se nós formos apontarmos as falhas das igrejas, nós vamos encontrar isso. Mas, oxalá, que nós só venhamos a enxergar as qualidades que cada irmão, como líder, tem. Porque se olharmos para as falhas, nós somos os primeiros a desistirmos. Somos os primeiros a desanimarmos pela situação. Então, é necessário que levantamos hoje a nossa cabeça, olhamos para o alvo, porque é uma responsabilidade que foi lhe dada. E essa responsabilidade começa por você para dar certo. Não espere que os outros façam por você. Faça primeiro você. Incentive aqueles que estão te olhando, te observando, para que siga o mesmo ritmo que você está fazendo.
aí você vai ver um crescimento assustador e o nome dele sendo glorificado e exaltado para todos sempre. A Bíblia vai dizer que o profeta Azarias disse ao rei Asa algo que é tremendo. Disse desta forma: toda Judá e todo Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se buscardes, os achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará também. Segunda Crônica, capítulo 15, versículo de número 2. Mas a Bíblia vai dizer também que o reinado do rei Uzias não foi tão duradouro como nós imaginamos de fidelidade. Porque quando a pessoa é muito paparicada na sua liderança, ele cria um ego, ele cria um orgulho, ele cria uma soberba. E isto é o mal. E este mal, se não for cortado, começa o seu fracasso. Bom seria se o rei Uzias terminasse os seus dias como no seu início. Bom seria, como diz o apóstolo Paulo, saber entrar e saber sair. Uzias soube entrar, mas não soube sair. A Bíblia vai dizer, lá em 2 Crônicas 26, 15, parte B e 16, parte A, que o auge do seu reinado começa-se a despencar. Sabe por quê? Pelo orgulho. Por querer se meter em um lugar que não era devido a ele. E sabe o que é que eu tenho visto hoje, irmão Damião? Sabe por que muitas pessoas estão no fracasso? Sabe por que pessoas não estão hoje vendo a prosperidade de Deus? Que se mete naquilo que não é chamado. Dá palpite na hora que não é para dar palpite. Aí vem um fracasso. Aí depois quer culpar a Deus pelo seu fracasso. A Bíblia vai dizer que por tudo que Uzia teve, muitas vitórias, glórias, né? Aplausos, fama, ele quis fazer algo que não era da sua estipe. Não estava no seu conceito a fazer. Mas como um rei, ele é só no direito. E a ordem que ele quebra é que ele quer queimar incenso. Ele quer fazer algo que não cabe à sua autoridade. E não é diferente hoje. Tem irmãos que têm, vamos falar aqui o franco da palavra, quebrado o rosto e querendo culpar Deus, porque tem tomado decisões que não é cabível a ele. Tem lugar que, se cabe tu entrar, Damião, e eu não posso entrar, por que eu vou forçar a minha entrada? Por que eu quero fazer algo que não me compete? Porque eu quero dar um palpite naquilo que não tenho condição de dar. A Bíblia vai dizer que o rei Uzias, agora na sua posição de rei, quer queimar incenso, que é uma posição de sacerdote. Não, eu sou o rei, eu mando, faço, desfaço, e a ordem está sobre mim. Então, também sirva para queimar incenso. Olhe, não passe dos limites determinados por Deus sobre a tua vida. Não te compete passar um limite que não te pertence. Não te compete falar aonde não nos cabe.
Porque aonde não nos cabe, nós vamos ser taxados de ruim. Não seremos bem vistos. E aqui o rei Uzias toma uma situação de um desequilíbrio emocional. Eu quero, eu vou, eu faço, eu mando. Irmão, nós não mandamos em nada. Nem na própria casa nossa nós não mandamos. Quem manda é Deus, quem faz é Deus, quem age é Deus, quem trabalha é Deus, quem se manifesta é Deus. Uzias, pela posição, disse: não, eu quero queimar incenso e eu vou queimar incenso. Algo que não era lhe permitido de forma alguma. Deus não deu ordem, irmão Damião, dizer assim: olha, Uzias vai lá e queima o incenso. A tua ordem de queimar incenso. Não, a ordem era permitida a sacerdote. Tem coisas que são permitidas a nós, e tem coisas que não cabem nem competem a nós. Então, aquilo que não cabe, não me compete, eu fico fora. Pode me taxar de tudo, mas ficando fora, eu obedeço a Deus, tenho uma direção de Deus, tenho um temor de Deus, tenho uma certeza de que Deus vai abençoar lá na frente. Mas se eu entro naquilo que não me compete, desagrada a Deus, aborreço o pastor, a pastora, o dirigente, quem está do meu lado, vou aborrecer. Não me compete, freia o carro, para. Por isso que tem aquelas placas que dizem assim: pare, não tem o nome, siga, pare. Era hora dele parar, mas ele insiste. Então, nós que temos uma liderança, nós que temos um chamado, tem hora que Deus vai dizer para mim e para você: pare. Mas muitas das vezes nós estamos tão na fama do ego, do orgulho, da prepotência, que nós queremos passar e dizer: Deus está aqui, Deus está mandando fazer isso. É a nossa queda. Por isso que temos que estar atento à nossa audição, aguçada para ouvir a voz de Deus. Uzias perdeu esse prêmio de ouvir a voz de Deus. E quantos de nós temos perdido o melhor de Deus porque não ouvimos a voz de Deus? Ouvimos a voz daquele que queremos ouvir, daquele que quer massagear o nosso ego. E Deus está dizendo: pare, não ultrapasse o limite, não te compete essa área, dá um passo para trás. Quando for chegada a tua hora, eu mando tu avançar. Não, Uzias avança. Uzias vai contra o sacerdote. Há um ponto que o profeta junta 80 profetas. O profeta Azarias junta 80 sacerdotes, junta 80 sacerdotes e vão a ele e diz: não te compete queimar incenso, compete a nós, dado por lei e ordem de Deus, sacerdote. Não, mas eu quero. Decisões precipitadas têm preço. Tá bom. Já que tu queres, faça. A Bíblia vai dizer que uma lepra vai acabar todo o ministério de Uzias. A Bíblia vai dizer que Deus o feriu. Não foi o profeta, foi Deus. E muitas das vezes, por nós passarmos do limite que Deus determinou, Deus nos fere. Deus nos deixa ficar rodando no deserto da nossa vida. Deus nos deixa dentro do vale. Deus nos faz passar situações que muitas das vezes perguntamos: por que estamos passando por isso? Ou por que o Senhor me colocou nessa situação? E Deus está dizendo: não te competia tu fazer tal situação. Era hora de você parar.
Era hora de você me ouvir, era hora de você me obedecer, era hora de você estar atento às minhas ordenanças. Mas muitas das vezes o orgulho e a prepotência não deixam. Aí somos atacados, somos feridos por Deus. A Bíblia diz que Deus o feriu com lepra na testa. Poderia ser no corpo, né? Foi na testa, mostrando a desobediência. Um sinal de desobediência. Um sinal de soberba. Uma marca de que alguém que havia abandonado o Senhor. Agora ele não era mais visto como um rei formidável, um rei que construiu, um rei que levantou, um rei que tinha um reinado em sua mão que todo mundo, vamos dizer assim, batia a palma. Ele levantava a mão e dizia: esse é o rei. Agora era desprezível. Desprezível. Porque o sinal do pecado estava na testa. O sinal da desobediência estava na testa. Quem de nós não se lembra de Miriam e de Geazi, ou Geazi, como queira, e de entre os outros dentro da Bíblia, por ultrapassar o limite? Deus não está mandando nós ultrapassarmos o limite. Deus está mandando fazer até o determinado ponto a qual Deus está estabelecido para nós. Não deixe que a fama, a prepotência, o eu, a soberba, adentre o teu coração. Mas seja sempre este homem simples, essa mulher simples, temente a Deus, que tem reverência, que é irrepreensível, irrepreensível, que olha para mim e para você e diz: não há dolo nele, é porque nós estamos no limite de Deus, aonde Deus determinou. Nós não ultrapassamos, nós não forçamos. Para mim finalizar, o fato dessa história do rei Uzias repete nos dias atuais de hoje. Quantos têm passado por isso? Quantos têm sido abençoados por Deus, mas pelo seu ego, pelo seu orgulho, são atacados por lepras espirituais, que se esfriam espiritualmente, já não vão mais para a igreja, já não sentem mais o prazer de buscar a face de Deus, já não tem mais o prazer de ler a Bíblia, já não tem mais o prazer de ouvir seu líder. Sabe por quê? Porque ultrapassou o limite. Deus tem bênção. Deus quer te enriquecer nesta noite. Deus quer te fazer o teu ministério próspero da terra. Deus quer te fazer um grande administrador no seu reino. Deus tem palavra para a tua vida, para a tua casa, para o teu ministério. Cabe a nós nos colocarmos na mão de Deus. Sermos abençoados por Deus. Porque sendo abençoado por Deus, nós somos prósperos na terra. Nós somos prósperos espirituais. Nós somos prósperos financeiramente. Começamos a agir desta forma. Começamos a ter temor no Senhor de volta. Tiramos o orgulho, a soberba, a prepotência. Voltamos a buscar a Deus. E isso nos alegrará de volta.
Mas se eu continuar no mesmo pecado, não verei a glória de Deus, não verei a presença de Deus. Para me finalizar, melhor é o fim das coisas do que o começo delas. O Senhor disse pela boca de Isaías: a minha glória a outrem não darei. Que Deus assim nos abençoe nesta noite e que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado para todos sempre. Obrigado pela oportunidade.